Olá, meu amigo, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Nesse momento eu vou estar falando de um versículo da palavra de Deus que eu achei bastante importante para a nossa observância. João capítulo 7, versículo 24. Jesus falou uma coisa muito importante. Diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Tá, meu irmão? Eu achei esse versículo da palavra de Deus muito interessante, onde as pessoas vivem naquela história de julgar e condenar o seu próximo por qualquer motivo. Ou seja, Jesus falou lá no livro de Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis, para que não sejais julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Porque na mesma medida em que você julgar, você será julgado e até recalcado, né? O que diz a palavra. E agora em João capítulo 7, versículo 24, ele diz: não julgueis pela aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Então ele mantém o que ele falou em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgado. Então ele diz, não julgueis pela aparência, mas ele fala, julgueis segundo a reta justiça. Então, meu amigo, para começarmos a entender o que Jesus está falando, nós precisamos entender que reta justiça é essa que ele está falando. E para o nosso conhecimento, para a nossa noção, eu quero dizer, meus amigos, que ele está falando da palavra dele. Jesus fala, quando ele fala em reta justiça, ele fala da Bíblia, das palavras que está escrito, né? E uma coisa que me chama a atenção é que está escrito que o amor não se folga, não se alegra com a injustiça, mas o amor se alegra com a justiça. Agora Jesus ele fala que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Agora você vai analisar o que Jesus está falando. Aí a gente chega a uma conclusão. Ao meditar no que Jesus está falando, a gente chega a uma conclusão óbvia. Você já viu aquelas pessoas que erram, aquelas pessoas que praticam transgressões, que pecam, e o pecado é a transgressão da lei, e a lei é as palavras que Jesus nos ensinou a guardar. E tem pessoas que erram, que transgridem essas palavras, e tem outras pessoas que vê aquelas pessoas transgredindo aquelas palavras. Então, são essas pessoas em que terão o poder de chamar aquelas pessoas num julgamento da justiça. Ou seja, você conhece a palavra de Deus, você conhece os textos da palavra de Deus que está dizendo que a pessoa não deve fazer aquilo que ela acabou de fazer. Então você vai chamar aquela pessoa para a correção. Você vai corrigir aquela pessoa. Você vai exortar aquela pessoa. Isso é um julgamento segundo a reta justiça. Tá, meu irmão? Por que nós devemos fazer isso? Porque Deus tem nos constituído sobre a terra como representante dele. Nós estamos aqui sobre essa terra, considerado como pessoas nazireus, que são pessoas separadas para representar Deus diante da sociedade, meu irmão. Ô meu amigo, e se você errou, e se o seu irmão está te corrigindo pelo seu erro, é porque ele está provando que te ama. É uma correção boa, isso é bacana. Aceite a correção do seu irmão quando ele te corrigir dizendo que você está errado. Aceite. Porque tem pessoas que quando você vai corrigir ele, a primeira coisa que eles fazem é dizer, não me julgue. Porque Mateus 7 fala, não julgueis para não ser julgado. Mas você pode entender que na cabeça da pessoa que está te julgando, ele está em João 7, versículo 24. Não julgueis realmente pela aparência,
mas julguei segundo a reta justiça. Então, se ele está observando que você está praticando coisas abomináveis e que está desagradando ao Espírito Santo de Deus, que está fazendo um Deus triste, então essa pessoa tem a obrigação de te chamar a atenção, porque essa pessoa não quer que você vá para o inferno, porque essa pessoa não quer que você se perca, por isso ela está te corrigindo pela reta justiça. Ô meu amigo, meu irmão, tenha senso das coisas. Tem muitas coisas na Bíblia, muitas coisas que está escrito, e não é para enfeite, não é simplesmente para encher páginas de letras pretas que está escrito na Bíblia, essas letrinhas não, são palavras que estão aí para que todos aqueles que desejam um dia ir para o céu, que desejam um dia ser salvo, devam cumprir essas palavras, devam guardar essas palavras no coração para não pecar contra Deus. Então, são essas palavras, são essas coisas que você tem que analisar. A pessoa tem o direito de te chamar a atenção, a pessoa tem o direito de corrigir você, porque, meu amigo, o que dizem 1 Pedro 2, versículo 9 é o seguinte: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos nações eleitas, sacerdócio real, e fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu te pergunto, qual é a virtude de Jesus? Qual é a virtude de Jesus que nós temos que anunciar para toda esta geração, para todas estas nações? A virtude de Jesus é um caráter aperfeiçoado, é um caráter perfeito, é coisa santa, é coisas certas. E se você está trilhando pelo caminho errado, se alguém já chegou para você e te corrigiu, porque tem observado que você tem feito coisas erradas, tem observado que você tem saído do trilho e você não tem gostado, eu quero te orientar nesse momento. Essa pessoa te ama. Essa pessoa te ama e não quer ver você se aprofundar no lamaçal do pecado. Portanto, dê ouvido a esta pessoa. Não endureça o teu coração, porque há muita repreensão endurece a cerviz. Muita repreensão, você acaba endurecendo o coração e não mais servindo para Deus. Cuidado, porque a apostasia, as pessoas se apostatam, as pessoas se aprofundam no lamaçal do pecado desta forma, rejeitando as correções de Deus. E se você realmente ama Deus, se você ama o Espírito Santo que há dentro de você, aceite a palavra dele, porque quando alguém fala para você que você está errado, é porque o Espírito Santo está fazendo com que essas pessoas cheguem para você e te dê uma noção do que você está fazendo. Então, meu amigo, se você não está reconhecendo o teu erro, acorde enquanto há tempo, desperta tu entre os mortos, ressuscite entre os mortos, porque a luz do Senhor vai resplandecer sobre a sua vida e você vai ser uma pessoa completamente abençoada. Ok, meu irmão? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.